Olá, meninos! Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre os descritores e nós vamos ver mais um pouco sobre o descritor 4, que é o que? Interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais. Na aula passada, nós vimos um pouco sobre esse descritor e eu coloquei essa atividade que tinha essa imagem, dois sangue. A finalidade de textos como esse é persuadir, ou seja, convencer a população em geral a colaborar com a ação, muito importante. Que aí, no caso, essa ação importante é a doação de sangue. Nesse caso, podemos concluir a partir de algumas pistas. Quais são essas pistas que essa imagem nos apresenta junto com essa escrita? A linguagem verbal, que é o texto, e a não verbal, que é a imagem. Então, essas pistas, elas dão um norte, elas norteiam as intencionalidades da campanha. Então, a primeira questão dizia o seguinte: que tipo de linguagem é empregada no texto? Aí nós temos uma linguagem bem coloquial e nós temos uma linguagem verbal e não verbal, ou seja, escrita e uma imagem. Na segunda questão, levando em conta a forma verbal empregada no texto 2, em que modo verbal ela se encontra? Vamos fazer aqui uma recapitulada sobre esses modos. Nós temos 3 tipos de modo. O modo indicativo, que ele vai indicar uma ideia, é uma certeza, me dá uma certeza. Nós temos o modo subjuntivo, que é quando eu tenho uma possibilidade, uma dúvida, e o imperativo, quando eu tenho uma ordem, quando eu tenho um pedido, quando eu tenho uma súplica. Então, aí no caso, esse modo verbal se encontra no imperativo. E qual é a intenção do locutor empregar esse modo? É de fazer um apelo ao leitor. E que apelo é esse? A doação de sangue. 3. Qual o significado da disposição gráfica da letra G no termo sangue? Aí nós temos o quê? É perceber que o formato da letra G no anúncio assemelha-se a quê? A bolsa de sangue. Então, quando ele dispõe, ele coloca essa letra G aí, é para lembrar, né, a bolsa de sangue. E nós temos que também nos perceber quanto em termos de empatia e de solidariedade. 4. Qual o efeito de sentido causado pelo contraste das cores vermelho e branco dentro da expressão e das imagens representativas do ser humano? Aí nós temos a associação do doador e do receptor de sangue, que o vermelho representaria o quê? O sangue que vai saindo dos doadores para o receptor. Então, aí a correção da nossa atividade da aula passada, ok? Eu coloquei também para vocês, dando continuidade ao assunto, os tipos de linguagem. Primeira, a linguagem verbal, que é aquela que utiliza palavras. O signo linguístico na comunicação, aí no caso eu tenho o exemplo dois sangue, eu tenho só escrita. A linguagem não verbal, aquela que utiliza de imagem, aquela que utiliza de gesto, de sons. Aí eu tenho a imagem de 3 pessoas. E a linguagem mista, que é o uso em simultâneo dos 2 tipos de linguagem, que é o quê? A linguagem verbal e a linguagem não verbal ao mesmo tempo. Então, a linguagem verbal e não verbal trabalham juntas para a construção do sentido do texto e para o alcance dos objetivos desejados. Então, se elas estiverem juntas, fica mais fácil de se entender qual é o propósito daquela campanha. O produtor pode recorrer a várias estratégias, que podem ser linguísticas, que pode utilizar o quê? As rimas, as figuras de linguagem,
os jogos de palavras, isso aí tudo para chamar a atenção do leitor. As visuais, imagens, os gráficos, ilustrações, os desenhos, as gráficas, né, que também para chamar a atenção, os tamanhos e formas de letras, as cores, entre outras. E até mesmo que gestuais, os gestos corporais e sonoras, quando os textos são divulgados em mídias digitais e ou televisivas. Então, isso tudo aí, né? As estratégias visuais, as estratégias gráficas, as estratégias gestuais, para que venha a persuadir o leitor. Tais recursos utilizados em textos que usam a linguagem mista, que a linguagem mista, pessoal, é a linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo, fazem com que estes possam ter várias interpretações. Nesse contexto, interpretar textos não verbais e textos verbais que articulam elementos. Então, os textos não verbais, eles servem para complementar, para articular, para ajudar o texto verbal, ok? Eu coloquei aí o exemplo de algumas imagens utilizando a linguagem verbal e não verbal. Na primeira imagem eu tenho uma charge que diz, me liga mais tarde, agora eu estou enrolado no trânsito, né? Então faz aí uma brincadeira, um trocadilho da questão do trânsito. Mas aqui no caso, se vocês perceberem, nós temos aí a imagem de um catador de produtos reciclados, né? Nessa outra imagem do lado, nós temos dois meninos, uma menina e um menino, né? Que só pela imagem, pela expressão facial, a gente percebe que eles estão o quê? Assustados. Na imagem de baixo, nós temos a imagem de uma mulher. Pela expressão facial dela, nós também percebemos que ela está com raiva, né? O espírito dela aí é de raiva. E nós temos também outra imagem abaixo, que nós temos não fume, linguagem verbal. E linguagem não verbal aí nós temos um sinalzinho aí cortado para que não venha fumar. E no final nós temos as duas linguagens juntas, que é a verbal e não verbal, que também pode ser chamada linguagem híbrida, que é a linguagem mista, certo? Então aí mais uma vez dando continuidade a esse descritor 4, que é